Ora, muito boa tarde, amigos. Hoje vou dedicar este vídeo ao planeamento de uma viagem, de uma road trip. Seja ela em que veículo for, bicicleta, moto, carro, tanto faz. Bom, como ainda estou de quarentena, como está um péssimo tempo, granizo e tudo, dedico-me a isto. Este canal é por todos elogiado. Queria que vocês o divulgassem, subscrevessem, porque realmente a ideia de estar aqui não é ganhar dinheiro, mas é sim servir o maior número de pessoas com conteúdos que eu e muita gente aqui acha úteis. Penso eu que é útil. Portanto, subscrevam. Entretanto, o planeamento de uma viagem depende de vários fatores. Depende, obviamente, do dinheiro que a gente tem e do tempo que a gente tem. Esse é fundamental. E do meio de transporte. Portanto, se formos de bicicleta é diferente do que de moto ou de autocaravana, porque se formos de moto, se calhar precisamos de hotéis, sítios para dormir, etc., que vão ser programados numa fase muito posterior ao planeamento. E de autocaravana não precisamos disso, precisamos sim de parques para autocaravanas ou de locais onde possamos aparcar a dita cuja. Vamos ao que interessa. Como sabem, eu tenho bastante experiência em viagens e no planeamento de viagens, por isso também tenho este blog. E o planeamento que vou fazer é com base numa viagem que estou a pensar fazer pelos Estados Unidos, fundamentalmente por uma parte dos Estados Unidos, que englobe coisas que eu tenho interesse em ver e visitar. E, portanto, vou basear esta explicação nesse pressuposto. O que é que eu faço em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu defino, como já disse, a zona, a região onde quero andar. Se quero ir para a Espanha, defino, sei lá, Andaluzia ou Catalunha, por aí. Se quero ir para os Estados Unidos, que é este o caso, defini 4 estados: o Arizona, o Utah, o Colorado e o New México. Portanto, ali na zona das Rochosas, etc. Portanto, é esta a área que eu defino. Em segundo lugar, essa área vai implicar, porque está pressuposto, uma série de locais de interesse, desde parques naturais, o Grand Canyon, por exemplo, desde a Route 66, parte dela, que gostaria de fazer, cidades engraçadas, cidades típicas e outros locais de interesse. Esta área que eu defini engloba isso tudo. E agora, o que é que eu faço? Bom, fundamentalmente vou pedir conselhos, vou pesquisar, vou ver na net. Na net pedi um conselho a um amigo que mora no Colorado e esse amigo mandou-me este atlas gratuito. Obrigado. Portanto, é um atlas para Road Atlas da América, tem os estados todos. Eu não prescindo do mapa, não prescindo do mapa em papel. Por aqui, com a ajuda do tio Google, com a ajuda de opiniões no Facebook ou noutras redes sociais, eu consigo traçar mais ou menos uma rota que me englobe, digamos, o roteiro que eu quero fazer, a volta que eu quero fazer. Portanto, eu, neste roteiro, aterro e levanto em Phoenix, no Arizona, à partida. Dei também uma alternativa para Las Vegas, que é perto, 500 km. Tracei o meu roteiro por aí. Vejam, é mais ou menos estas estradas as mais interessantes, aquelas que eu pesquisei como mais bonitas, as que, digamos, potenciam a visita aos sítios que eu quero ver: Grand Canyon, parques naturais, o Bryce, o Escalante, outros, as tais cidades típicas e um bom pedaço, parte mais interessante, digamos, da Route 66, entre Flagstaff e Kingsman ou por ali. Está aqui o traçado e agora, a partir deste traçado, como veem, salvaguarda aquela dica que já dei no outro vídeo de poder ter atalhos. Isto é, um dia corre mal, há uma avaria do carro, uma porcaria qualquer, e eu atalho por aqui, por estas linhas vermelhas, ou posso atalhar por estas linhas vermelhas sem comprometer, sem estragar o resto do roteiro, o resto do passeio. Portanto, isto é muito importante. Depois de termos este roteiro todo traçado, vamos pegar aqui, digamos, no Google Maps e ver mais ou menos os pontos de paragem. Faço um Excel, conforme os dias que nós queremos passear, os dias que temos disponíveis para dar esta volta. No meu caso são 15 dias,
Portanto, vamos ao Google Maps ver as várias paragens possíveis com base naqueles quilómetros que a gente pretende ou consegue ou acha razoável andar por dia. Opa, e eu acho razoável para mim andar 300 km por dia, em andamento umas 3, 4 horas, porque gosto de sair de manhã, faço grande parte de manhã, almoço num sítio escolhido, porreiro, e depois faço um bocadinho mais depois do almoço para chegar cedo ao destino. Aí tem a vantagem, e é isto aconselho a toda a gente, tem a vantagem de quem tem tenda, monta a tenda, etc. Quem vai para um hotel, vai para um hotel, mas tem a grande vantagem de conhecer esse destino. Ou seja, passear à tarde, escolher um restaurante para jantar ou fazer o jantar, ter tempo. Esta é a minha programação. Eu não gosto de andar mais de 300 km por dia, apesar que há um dia ou outro nestes roteiros que se anda 400, 450 km, mas é pacífico, não atrapalha nada, porque também há outros em que anda 200. Estas são as premissas para eu planear a viagem. A partir daqui, ter este Excel, de ter estes mapas, etc., vou à última fase do planeamento, e aqui neste caso é escolher mais ou menos, dentro de um raio de 50 km para cima, 50 km para baixo, um hotel ou um sítio para ficar à noite. Portanto, é dividir isto por dias e ver mais ou menos o que é razoável para cumprir os tais 300 km em média por dia, e se o sítio é interessante para ficar ou não, porque se não for interessante, a 50 ou 60 ou relativamente perto, haverá certamente um sítio interessante. Há quem programe e quem leve os hotéis programados, há quem só os marque na véspera ou 2 dias antes, está ali, marca. É uma questão de oferta e procura. Se a época estiver muito pesada em termos de procura, eu não aconselho fazer isto, porque podem ficar a dormir no hotel estrela. Agora, se for uma época ou um local menos procurado, com certeza. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos não faltam hotéis para todos os preços. São todos relativamente caros, mas não faltam hotéis em cada cidade zeca, tem não sei quantos. Portanto, pensem nisso. Por último, faça uma lista das merdas essenciais que se tem que levar, e uma delas, e que eu aconselho a todos a levar para países fora da UE, é um seguro de saúde e de viagem, um seguro muito bom de saúde e viagem. Se vocês tiverem um problema de saúde nos Estados Unidos, vocês vão pagar caro, porque aquilo é caro. Ninguém vos cobre uma constipação ou um internamento no hospital. Um seguro de saúde é fundamental. E entre outras coisas, por exemplo, se pensas alugar moto, que é o que eu penso fazer, tens que levar o capacete, convém levar o capacete, porque não vais alugar um capacete. Convém levar um equipamento básico, blusão e luvas e botas, porque não vais comprar isso lá. É preciso planear também aquelas coisas, fazer uma listinha só daquelas coisas que são essenciais levar, e entre estas duas que disse, há muito mais coisas que vocês podem levar e que não ocupam espaço. Eu, por exemplo, irei acompanhado de mapas em papel, irei com uma tomada conversor de 110, 220 ou 2, porque isso também é fundamental nos Estados Unidos, e outras pequenas coisas que tenho ali já numa lista feita, importantes. Meus amigos, obrigado por verem. Apelo mais uma vez que subscrevam e divulguem este canal, porque e é o feedback que tenho, tem muita qualidade, e fiquem bem, boas curvas. Planeiem as vossas viagens, as vossas road trips, sejam elas de um dia, 2 ou 15 dias. Portem-se bem, tenham muito cuidado na estrada, principalmente agora na Páscoa e no mau tempo. Tem havido muitos acidentes. Eu bem sei que há mais motas, há mais gente inexperiente a comprar motas de alta cilindrada, estou sempre a dizer isto, sou totalmente contra essa coisa, mas há gente que se acha fino, que pode comprar com experiência zero, pode comprar uma 750. Mas pronto, meus amigos, que se há de fazer? Há de gente para tudo. Abraços.